Olá, meu nome é Grácia e se tu estás aqui, provavelmente tu estás despertando interesse em te conhecer mais, em modificar algumas atitudes, em conhecer melhor as tuas emoções, a tua mente, o poder da tua mente, o poder de mudança e realização. Então hoje nós vamos conversar sobre 10 dicas para começar a meditar, essa prática tão poderosa e transformadora que traz infinitos benefícios para a nossa vida. Então a primeira dica é que tu deves ter clareza sobre o teu objetivo, aonde tu queres chegar, qual é o teu interesse nessa prática, com a implantação desse novo hábito na tua vida. Então, para ficar claro esse objetivo, tu vais realizar uma lista com tudo que não te agrada em ti hoje, com tudo que tu desejas mudar, seja as tuas atitudes, sejam as tuas emoções, e descreve também aonde tu quer chegar, como tu gostarias de te sentir, quais atitudes tu gostaria de desenvolver. Tendo clareza desse objetivo, fica muito mais fácil a gente manter disciplina com a prática da meditação, porque é uma prática que aqui no Ocidente a gente não tem o hábito. Nós não costumamos ver as pessoas pararem as suas atividades para realizar a meditação. Então esse objetivo vai te trazer firmeza, vai te trazer disciplina, porque tu tens em mente os teus objetivos. Os teus objetivos estão no horizonte da implantação desse novo hábito. Então a próxima dica é tu escolher qual tipo de meditação tu vais realizar. E para isso eu te sugiro pesquisar os inúmeros tipos de meditação, procurando grupos, procurando algumas orientações, práticas online, procurando materiais na internet, apps, para começar, para experimentar, tendo clareza qual é aquele tipo de prática, buscar orientações mais sérias, uma pessoa que te instrua o início da tua prática. Quando eu comecei a meditar, eu testei algumas meditações. Primeiramente, eu buscava saber na teoria o que era aquela meditação e procurava algumas práticas em vídeo, procurei alguns grupos e fui lá realizar presencialmente. Aos poucos, com essa experimentação, eu fui tendo clareza de quais práticas não faziam sentido para mim, com qual eu me identificava. E quando eu encontrava uma prática que fazia sentido, eu realizava ela durante 30 dias para sentir no meu corpo e na minha mente, principalmente, quais benefícios ela gerava. A próxima dica, então, para o teu início é procurar na tua casa um espaço reservado para a tua prática, reservado para ti, porque é importante a gente não ser interrompido quando está começando a meditar. Principalmente porque começar a meditar pode irritar a mente, pode irritar o ego. A gente tem propensões na mente, ego, que não estão acostumados a esse tipo de prática. Então, quando a nossa prática é interrompida, causa em nós um desconforto e a gente pode vir a abandonar aquele hábito, essa prática de inaugurar esse novo hábito. Então, mantenha na tua casa um lugar reservado, que seja onde habitualmente tu vais ir até lá para meditar. Então, aos poucos ele vai se energizar. Mas caso tu seja uma pessoa que te desloca muito, que cada dia vai estar num lugar diferente, tudo bem, tu podes meditar em qualquer lugar. A meditação pode ser realizada em qualquer lugar. Mas claro que nesse início facilita se a gente tiver um local mais silencioso, mais harmonizado, para que a nossa mente consiga se concentrar com mais facilidade. Então é importante a gente destacar que a gente não precisa, não deve se apegar com coisas que limitem a nossa meditação. Por exemplo, eu preciso chegar na minha casa, estar naquela cadeira, naquela sala para meditar, para conseguir me concentrar e entrar no estado meditativo. Não coloca esses apegos na tua mente. Em qualquer lugar e também a qualquer momento tu podes meditar. A próxima dica que facilita muito a nossa prática é a gente estipular um horário todos os dias que for meditar, naquele mesmo horário. Além de treinar a nossa mente, as pessoas que a gente convive também vão começar a se acostumar a te permitir aquele momento em silêncio, a te permitir aquele momento de meditação.
Então eu te sugiro a colocar mesmo um despertador no teu celular, porque nas primeiras vezes é difícil a gente lembrar de meditar, porque são tantas coisas que tem que resolver e a gente não tem esse hábito de parar, que a gente pode acabar esquecendo da nossa meditação. Existem também apps e alguns que colocam a meditação como um desafio. Então, tu tens que realizar a meditação todos os dias, sem faltar. Mas, na minha opinião, isso pode gerar mais um apego na nossa mente. A gente pode ficar apegada a esse desafio com um objeto, com uma outra coisa. E eu acredito que o desafio, na verdade, que a vontade, que a disciplina, ela tem que ser interior. Tem que ser uma conversa da tua mente com a tua consciência. Porque o que, na verdade, desafia a gente a implementar um novo hábito no nosso cotidiano é realmente essa briga da nossa mente com a nossa consciência. Então, todo esse processo de mudança, ele vai ocorrendo, ele deve, na verdade, ocorrer aos poucos, de forma gradual, porém sempre. É aquele famoso devagar e sempre, para que a gente consiga chegar nesse nível em que consciência e mente fazem as pazes e estão harmonizadas no mesmo objetivo. O próximo passo, então, é a gente definir o tempo de meditação. Então, essa dica, ela vai também se aliar com a próxima dica, que é definir a nossa frequência. Então, como a gente acabou de conversar, a gente vai começar aos poucos essa prática. Então, eu te sugiro definir da seguinte forma: realizar uma prática definida de 2 em 2 semanas. Só alterar quando terminarem as 2 semanas. Então, por exemplo, começa a meditar uma vez na semana e define o tempo. Começa, por exemplo, com 5 minutos, depois vai para 15 minutos, gradativamente, até chegar no momento em que tu vais meditar todos os dias. E esse é o nosso objetivo, colocar a prática de forma cotidiana, de forma diária. Tendo isso, o tempo da meditação tu vais definindo. Então, como eu falei, tu podes começar a observar a tua mente, a forma como ela consegue se concentrar. Então, começa com 5 minutos, depois vai para 15 minutos, depois para 20, depois para 30 e estipula que tu vais realizar aquele tempo durante essas 2 semanas. Então, realiza essas tuas metas de meditação de 2 em 2 semanas. Vai observando para que a tua mente não se sobrecarregue, para que o teu processo seja no teu ritmo, mas sem parar, sem perder a disciplina, até chegar ao ponto da meditação diária. Então, a 7ª dica é uma dica que vai começar a aparecer no teu dia a dia com depoimento, comentário das pessoas que convivem contigo. Então, tu vais realizar uma lista de tudo que tu observasse, que tu alterasse, que tu mudasse as tuas atitudes, os teus pensamentos, os teus comportamentos. E também uma outra lista para fazer uma pesquisa com as pessoas que convivem contigo. Então, tu vai perguntar para elas o que elas estão achando do teu comportamento, como é que tu tá, como é que tá a relação. Provavelmente elas vão te dizer já espontaneamente que tu estás mudando, porque o processo de meditação, quando a gente começa a aumentar a frequência, ele é rapidamente notado pelas pessoas, a forma como a gente muda, como a gente altera o nosso comportamento. Então essa lista, ela é muito importante porque ela te inspira, porque a nossa mente, por mais que a gente mude, por mais que a gente tenha essa mudança, né, bem perceptível para as pessoas, nós temos, né, essa tendência de ter uma autocrítica muito forte. E essa autocrítica às vezes acaba com a gente, desmotiva a gente, parece que nada deu certo, que eu não consegui mudar nada, mas na verdade a mente tem essa tendência de sempre querer mais e ser até mesmo muito ingrata com tudo que já recebeu, com tudo que já ganhou. Então, realizando essa lista e te observando, tu vais ter clareza do quanto tu já mudaste. A próxima dica é algo que também a gente já veio conversando, que é objetivar a tua prática da meditação se tornar diária. Então, um ideal em que tu vais te sentir com uma mente muito equilibrada é conseguir meditar todos os dias, 2 vezes ao dia.
no início da manhã, então o ideal seria com o nascer do sol, né? Antes de começar as tuas atividades do dia, a gente faz aquela purificação da nossa mente, consegue viver bem, tendo uma mente mais criativa, mais concentrada, mais focada, organizada. E no final do dia, que seria o pôr do sol, independente do que tu tenhas vivido no teu dia, se ele teve um saldo positivo ou negativo, não importa. Tu então novamente consegue purificar a tua mente de tudo que tu viveu, porque a gente vive em muitos ambientes com muitas influências e isso afeta diretamente o nosso estado mental. Então a gente precisa como se realizar esse banho, né, na nossa mente. Então tu podes pensar a meditação realmente como um banho em que tu realizas esse banho 2 vezes ao dia, seria um ideal. Começa aos poucos, não precisa se desesperar, preciso meditar todos os dias, preciso meditar 2 vezes ao dia. O importante é começar aos poucos, no teu ritmo, te respeitando, porém sem parar, sem esquecer de ti mesmo. E a nossa penúltima dica então é para nos inspirar, é uma prática de procurar estar junto de pessoas que mantenham também essa busca de se autoconhecer, de se melhorar, que tenham conversas que te inspirem, que talvez também meditem, porque isso faz com que a tua prática se torne mais fácil, mais motivada. Tu vais ter pessoas para trocar, para conversar sobre esse processo de autoconhecimento que é tão lindo, tão maravilhoso. E provavelmente essas pessoas também te ajudem em algumas dificuldades do caminho, porque quando a gente está em processos, a gente vai passando por situações muito similares e ter alguém para conversar e trocar é um grande amparo para a gente não desistir, para a gente ter fé e seguir na nossa prática. E a nossa 10ª dica, então, é tu manteres junto contigo sempre leituras que igualmente te inspirem, que tragam conhecimento sobre a mente humana, sobre meditação, sobre as emoções, mas principalmente que te façam lembrar quem tu realmente és, e tu és a consciência, esse lugar bem profundo, bem lindo, que aos poucos, com certeza, tu vais permitir que ele se expresse, que esse lugar de consciência se expresse e venha à tona através da purificação da tua mente, através do teu processo de meditação. Então essa foi a nossa conversa de hoje. Se tiveres dúvidas, sugestões, deixe teu comentário e nos vemos em breve para aprofundar cada vez mais o nosso processo de autoconhecimento.